Mas vamos falar dessa lesão, mais uma, né? Mais um jogador de meio de campo, né, Edmundo? Cara, preocupa muito, porque o Jair, apesar de não ser titular absoluto, depois da lesão do Paulinho, muitos, inclusive eu, achava que ele ia ter mais oportunidades. Tá chegando aí o Galdamés também, tá, o Sforza, né, para brigar por posição. Mas, cara, uma perda importante, mais uma para o Vasco aí, né, Edmundo? Vai precisar ir para o mercado de novo. Hoje, segunda-feira, dia 5 de fevereiro, né? O Vasco perdeu 3 meias. Perdeu o Paulinho, o Jair e o Praxedes. Eu não gosto disso, não. Eu acho que o técnico tem que passar confiança para o jogador. Porque não é porque ele foi mal num jogo ou dois que a gente tem que acabar com a carreira do atleta. Eu acho que vale a pena trazer de volta o Praxedes, dirigindo ele, né? O Eric, se estivesse aqui, ia gostar da palavra dirigir. O Ramon Dias não é diretor de cinema ou de teatro, ele é um técnico de futebol, mas ele pode dar algumas diretrizes para que o cara tenha confiança e que ele jogue. Cara, ele é alto, ele é forte, ele tem velocidade, ele tem. Eu digo para os meus amigos que não jogam nada de futebol, eu falo, você tem tudo para ser jogador de futebol. Tem chuteira, tem meião, tem short, tem camisa, tem bola, só não tem futebol. Mas o Praxedes tem tudo para ser um bom jogador. Ele era um jovem muito promissor, o Bruno Praxedes, quando começou no Internacional. Foi comprado caríssimo pelo Red Bull Bragantino, que agora emprestou ao Vasco. Então, assim, o Vasco já tinha um elenco limitado, porque a gente está falando se o time titular é limitado, imagina os reservas, né? O Vasco está tentando qualificar, está correndo atrás do mercado aí, abrir um pouco a mente para trazer jogadores como Paulo Henrique, como o Breno Lopes, que não tem 20 anos, não é um jogador para ser vendido para a Europa, enfim, mas pense em qualificar o seu elenco. Isso já é um bom sinal, acho que é muito do trabalho do Alexandre Matos. Agora, eu acho que esta ausência de 3 meias-direita, obrigou o Ramon Dias a escalar 3 zagueiros. E aí, quando você tem 3 zagueiros, a aproximação, a chegada dentro da área, ela é menor, porque você tem o centroavante, um homem de lado de campo e o Payet, único meia. E não é por característica do Payet pisar dentro da área, fazer gols, né? Eu sempre falo isso aqui, Fábio, que o Vasco precisa contratar mais goleadores, né? Atacantes que façam mais gols, meias que façam mais gols, e, enfim, não necessariamente tem esse jogador dando sopa no mercado, mas o Breno Lopes é um deles. Ele não é um grande craque, mas é predestinado. Está toda hora aí marcando gols importantes com a camisa do Palmeiras. E normalmente não sente jogo, né? Apesar dele não ser um excelente jogador, ele não sente, ele vai, ele finaliza bem. Eu acho que pode ajudar bastante o Vasco se ele chegar. Fábio, mais uma lesão no Vasco, a bruxa tá solta. LCA, lesão grave. Eu, infelizmente, já tive o desprazer de ter essa lesão. É um negócio horroroso, horroroso, horroroso. É muito ruim, a recuperação é muito chata. E vai ficar sem o jogador, né? Tanto ele quanto o Paulinho, praticamente toda a temporada, né? Então, o que já tinha de planejamento para contratar, eles vão ter que rever mais uma vez, porque vai precisar de mais jogador aí, eu acho, para compor esse meio de campo, né? Com certeza, porque teoricamente você perdeu 3 para a mesma função, né? Paulinho e Jair machucados e a venda do Marlon Gomes. Porque saiu o Paulinho, o que estava fazendo o Ramon? Vou botar o Jair aqui, agora vamos buscar uma recomposição, que seria o Marlon Gomes por uma reserva. Não tem mais. Vou buscar um no mercado. Agora você não tem mais o Jair também. Então tem que buscar um jogador. O Sforza pode ser. Não, pode ser o Galdames, o Sforza e mais alguém com o Payet. Vai buscar esse meia. Meu irmão, os caras ganham para isso. O Alexandre Matos ganha bem para isso. Tem que buscar e tem que buscar um jogador titular. Não pode buscar um jogador, não, vamos compor o elenco. Não. Não ia buscar porque entendia que o Jair podia fazer a função, ok, mas ele machucou. E só vai voltar a partir de outubro, igual o Paulinho. Então esquece. Eu ontem achei que ele ia botar o Praxedes, porque o Praxedes faria a função parecida do Jair,
de defender e saber sair para o jogo para ser um falso meia para ajudar o Payet. Cocão não. Cocão é aquele cão de guarda e eu fiquei com medo dele ser expulso, porque ele estava entrando, estava lado, dava carrinho, rabo de arraia, agarrava e fazia, era muita vontade. Mas depois ele foi acalmando, foi até criando as situações. Teve um lance no primeiro tempo que ele driblou dois e falou: ih, Cocão, olha ele aí e tal. Porra, me chamou a atenção, mas é um fato que é raro, não é o Cocão para fazer isso. Mas assim, eu entendi ontem ele colocar 3 zagueiros e 2 volantes, porque o Jair faria essa dobra de volante também com o Zé Gabriel, porque o meio-campo do Flamengo tem 3 jogadores que pensam o jogo: Arrascaeta, o De La Cruz e o Gerson, e que estavam muito bem vigiados. O nosso problema no início, para mim, foi a saída pelo lado direito. O Paulo Henrique não estava conseguindo se entender com o João Vitor, que estava queimando muita bola no pé, o Cebolinha deu muito bote ali para tentar forçar o erro. E o Piton, nas poucas vezes que foi, eu acho que num esquema como esse, os nossos laterais que viram alas precisam ir mais. Nas vezes em que foi, e tem um cruzamento antes do gol que o Léo Pereira tira em cima da linha, que é quase um replay, porque é o Verratti subindo atrás do Varela, que estava improvisado e é mais baixo. Nas 2 vezes que o Piton foi quase ao fundo, a linha intermediária para cruzar bem para o Verratti, ele levaria vantagem sobre o Varela. Então, acho que os nossos laterais pouco foram ao ataque, teriam que ser mais ofensivos, até para auxiliar o próprio Payet, já que eu não tenho meia, um ala faz uma triangulação de um lado com o David, se cai o Adson do lado esquerdo, faz com o Piton e o Payet precisa fazer uma triangulação com alguém, senão fica Payet e Piton, só jogando a dupla ali. Aí o meio fica vazio. Então, acho que o Vasco precisa trazer um 8/10, um cara que é como era o Juninho, que fazia essa função de 8/10. Precisa achar no cenário do futebol. E, claro, que um atacante de lado de campo urgente, para titular. Estamos falando de 2 titulares urgentes, mais os que já vieram. Kehler é composição de elenco, o dia que o Léo Jardim se machucar ou sofreu uma suspensão. O Vitor Luiz, todos vão ser apresentados amanhã. É a composição do elenco, quando o Piton for convocado para a seleção italiana, machucado, 3º cartão, enfim, é a composição de elenco. O Galdames vem para ser titular, o Esforça, depois do pré-olímpico, que acaba domingo que vem para ser titular, mas ainda precisamos de 2, pelo menos. Contando que o Adson vá ter sequência e que o Verratti volte a fazer gols, né? O que está me preocupando, senhores, esse campeonato é fraco, concordo, mas nós já estamos há 3 rodadas sem pontuar 3 pontos. Nos últimos 9, somamos apenas 2. O campeonato é ruim e tal, dá para chegar logo, mas já vamos para a 7ª rodada e são só 11. E temos 2 clássicos depois, hein? Depois do Poçante, Audax, Fluminense e Botafogo. Tem que se ligar e tem que vir rápido as contratações. Em março que fecha, né, a janela da Europa para trazer jogadores também. E isso. Lembrando que agora o número de estrangeiros já chegou ao limite, chegando o Sforza e o Galdamese. Então vai ter que procurar algum jogador brasileiro agora, não contando com essa lesão do Jair, agora lesionado, vai ter que ir atrás. Edmundo, o Fábio falou desses pontas, atacantes, etc. O Pedrosa deu uma informação que eu estava vendo no Twitter, que o Breno Lopes viria, e não é porque ele vindo ou não, o Pedro Henrique também chegaria, né? As propostas foram feitas, Pedro Henrique do Internacional, os 2 jogam como ponta. O Pedrosa falou que ele viria para tentar jogar de centroavante. Eu não vejo o Breno Lopes como centroavante. Eu acho que ele é fazedor de gols, pode jogar como segundo atacante, não é aquele centroavante para brigar a posição com o Verratti. Mas ele tem essas características que o Fábio falou, jogador que vem para ser titular ou não? Vem mais para compor elenco também? Não, para compor elenco não precisa nem vir, com todo respeito a qualquer atleta, não é o Breno Lopes. O Breno Lopes tem que vir para jogar como titular. Na concepção de jogo com 3 zagueiros, como foi ontem, você pode ter o Breno Lopes e um outro atacante, o David, o Alisson, ou o próprio Verratti. Você pode ter 2 atacantes, 2 jogadores de área, porque o jogo se desenvolve para que você chegue do lado, né? Porque do lado vai ter o Paulo Henrique chegando para cruzar, do outro lado o Piton para cruzar, e você tem que ter presença de área. Como o Palmeiras fez na reta final do Campeonato Brasileiro ano passado, ficou jogando Breno Lopes e Hendrick, por dentro, os 2 por dentro, com 3 zagueiros. E funcionou muito bem, independente da qualidade dos companheiros. Por quê? Porque no Palmeiras tem Zé Rafael, tem Veiga, que jogam e chegam, que fazem gol.
Enfim, estou aqui querendo comparar um time com o outro. Mas eu gosto da contratação. Pode chegar e não jogar bem, né? Mas tudo me leva a crer que ele chega com status de titular. E o Alexandre Matos, ou a diretoria da 777, já percebeu que o time enfraqueceu, porque o Fábio está coberto de razão. É início de temporada, o time ainda não pegou no breu, o Paulinho se machucou, agora o Jair, mas o Vasco enfraqueceu, porque os adversários são fracos, e como disse o Fábio, dos últimos 9 pontos conquistamos 2. E esses 2, um contra o Bangu, outro contra o Flamengo. É pouco. O Bangu foi goleado aí por quase todos os times. Enfim, acho que a gente tem que ligar o sinal de alerta. Não dá para deixar acontecer como no ano passado, fazer 9 pontos em 15 rodadas, sei lá, 14 rodadas, e só salvar aos 37 minutos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Não dá. Não é sempre que isso vai acontecer. O ano passado, nós tivemos pouquíssimos, por sorte, como é que é aquela coisa de ver o copo meio cheio e meio vazio. O Vasco só estava no Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco jogava só de domingo a domingo, domingo. E aí não machucou ninguém, não teve ninguém suspenso. O Vasco conseguiu ter um padrão de jogo que fez com que o Vasco se livrasse do rebaixamento, com ótimos resultados. Agora, começando a jogar quarto domingo, já apareceu lesão, já apareceu suspensão, né? Porque o Paê já não joga na quinta-feira. Então, a gente tem que estar bem esperto aí e atento a tudo que acontece nesse campeonato. E uma coisa que o Vasco deixou passar aí, o Mastriani, que foi para o Atlético Paranaense, que era um ótimo jogador para de repente brigar por posição com o Verratti, né? Mas enfim.